sabe para onde vai o voto para vereador e como é que é feito o cálculo eleitoral? Pois é, hoje o Notícia da Manhã vai explicar o caminho que o seu voto percorre, o seu voto para vereador, desde a hora que você aperta o botão na urna até o resultado. E também o que muda nessas eleições de 2024. Quem vai nos ajudar nesta missão é a repórter Gorete Santos. Oi, Gorete, muito bom dia novamente para você, até porque hoje, né, quem ganha mais votos, mesmo ganhando muitos votos, isso não garante exatamente que a pessoa vá realmente ser eleita, né? Então, teve algumas mudanças. A continha não é tão simples assim, né, Aline, como nas eleições majoritárias, né? Se você vota para prefeito, seu voto vai exatamente para quem você escolheu. No caso das eleições proporcionais, para os vereadores municipais, por exemplo, no caso destas eleições, aí o caminho é diferente. E a gente vai contar agora com a ajuda do advogado eleitoralista, Raimundo Júnior está aqui conosco, para trazer essas informações, esses esclarecimentos para o eleitor, para não se enganar, né? Na verdade, o voto ele não vai direto para o vereador, o qual você escolheu. Até que se chegue lá, qual o percurso que esse voto vai fazer? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Aline. Bom dia, telespectadores da Cidade Verde. É um sistema mais complexo, digamos assim, né? Como você bem pontuou, no sistema majoritário, nós votamos nominalmente. Você vota naquele candidato e o voto depositado naquele candidato será visto na urna. Na eleição proporcional, nós temos um sistema mais complexo porque nem sempre, né, os mais votados, inclusive, serão os eleitos, né? Ou nem sempre os eleitos serão os mais votados pelo sistema que é adotado aqui no Brasil. Primeiramente, a gente tem que obter o quociente eleitoral. Esse é o primeiro passo no âmbito do sistema proporcional. Todo eleitor, quando ele vai votar no âmbito da eleição proporcional, para vereador, no caso deste ano, ele vai votar ali ou no candidato nominalmente, ou ele vai votar na legenda, que é uma coisa que o eleitor precisa saber, né? No âmbito da eleição proporcional, por exemplo, se ele não quiser escolher um candidato de sua preferência, ele pode votar na legenda. E votando na legenda, aquele voto será computado para a legenda e vai ajudar, eventualmente, aqueles vereadores que compõem aquela legenda. Nesse caso, apertando o número do partido, seria assim? Justamente, apertando o número do partido. Ao invés de votar num candidato a vereador ou vereador especificamente, ele vai apertar o número do partido e aquele voto será computado como legenda para aquele respectivo partido no sistema proporcional. E aí você tem uns chamados, os votos válidos, né? Por que os votos válidos são importantes? Porque a partir dele nós vamos obter o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras. Aqui em Teresina, salvo engano, nós temos 30 cadeiras. Então, você vai dividir o número de votos válidos, Gorete, por exemplo, pelo número total de cadeiras. Aí você vai obter o chamado quociente eleitoral. Por que o quociente eleitoral ele é importante? Porque a partir deles nós vamos obter o quociente partidário, que vai te dar aí o número de cadeiras daquele respectivo partido, né, ou legenda. E aí você vem, o partido ou legenda, ele vai ter o número de votos válidos, somando o número de todos os seus candidatos a vereadores e vereadoras, mais os votos de legenda. Você divide esse número de votos válidos pelo quociente eleitoral. Aí você vai obter o quociente partidário, que vai te dar o número de cadeiras daquele respectivo partido. Então, você pega uma legenda que teve uma certa quantidade de votos, nominalmente para seus vereadores e vereadoras, e para a legenda em si, você divide pelo número do quociente eleitoral. Essa fração, ou esse número, vai ser o número de cadeiras que aquele respectiva legenda vai ter diretamente no âmbito daquela eleição proporcional. Aí você vai ter 4, 5, 6, 7, a depender, evidentemente, dessa divisão que é feita. Todas as legendas obterão, a partir daí, o número de vagas diretas, que a gente chama. E aí haverá a composição do número direto dessas vagas a partir da votação nominal de cada legenda. Por exemplo,
Uma legenda obteve 5 cadeiras diretamente, ou 4 cadeiras. Serão aqueles 4 primeiros colocados ou colocadas que serão agraciados com aquelas respectivas cadeiras dentro daquela respectiva legenda. Aí você vem para a segunda rodada. Qual é a segunda rodada? São as chamadas médias, depois que todas as legendas obtêm, a partir do quociente eleitoral e quociente partidário, o número direto de cadeiras, aí você vem para a divisão das chamadas sobras, né, que é a partir da divisão do número de votos válidos pelo número do quociente partidário ou número de vagas a partir do quociente partidário mais 1. Digamos que uma legenda obteve diretamente 4 vagas, então, nas sobras, você vai dividir o número de votos válidos daquela legenda pelo número de vagas diretamente, o exemplo que nós demos de 4 aqui, mais 1, que seria 5. Então, divide-se o número de votos válidos por 5, aí você vai obter a média. Por que é que a média é importante, Gorete, telespectadores? Porque as médias mais altas levarão as cadeiras no número de sobras. E a partir daí nós teremos a eleição proporcional e o fechamento de todas as vagas nesse sistema. Ou seja, quando o eleitor escolher o seu candidato, ele deve ter em mente também o partido ao qual ele pertence, se possível, a quantidade de candidatos naquele partido também que estão concorrendo a uma vaga, porque tudo isso vai influenciar na hora de determinar quem de fato vai ficar com aquela vaga na Câmara Municipal. Claramente, no sistema proporcional, inclusive, às vezes é pouco desconhecido, mas o número de voto de legenda e que ideologicamente é atribuído a um determinado partido é um divisor importante e estabelece regras importantes na hora desse cálculo e para que aquele partido tenha o maior número de cadeiras, né, dentro do sistema proporcional. Por isso é importante o eleitor estar sempre antenado também, que às vezes ele não tem um candidato da sua predileção pessoal, mas pela ligação ideológica com aquela respectiva legenda, ele pode ajudar a legenda a formar um maior número de cadeiras no âmbito do legislativo. Tem alguma mudança que resguarde, por exemplo, os partidos menores? Essas mudanças decorreram das questões dos quocientes e das travas. Nós tivemos também uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, mas do ponto de vista prático, né, nós não observamos mudanças drásticas para as eleições desse ano, a partir dos números que são obtidos e dos cálculos práticos que foram realizados. Muito obrigada, advogado eleitoralista Raimundo Júnior, trazendo mais esclarecimentos para a gente, esse alerta também para que a gente conheça bem os candidatos, os partidos, antes de optar por qual deles vai nos representar na Câmara. Aline. Que o eleitor precisa estar bem atento. Muito obrigada, tá, Gorete?